do Senhor Jesus. Aleluia. Cabeças inclinadas e olhos fechados. Somente crer. Somente crer. Vamos continuar. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível. Crer no Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez, onde nós estamos para adorar o Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas que temos cometido na Tua presença. Deus amado, santifica nosso espírito, Pai. Abençoa nossa alma para receber a porção da Tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta hora. Abençoa cada irmão que está conosco nesse instante, que está orando, que está em espírito de adoração ao Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoá-los, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler 1 Pedro 3, versículo 18. Nesta noite eu quero falar sobre as duas fases da terceira puxada. As duas fases da terceira puxada. Os irmãos acharam? 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi também e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Também no livro de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 5. As duas fases da terceira puxada.
Judas, Epístola, versículo 5. Mas eu quero pegar o 4 para os irmãos entenderem, para vocês verem como que essa terceira puxada, ela nos envolve, e envolve a igreja, e envolve aqueles que não estão na igreja, envolve aqueles que estão no Espírito e aqueles que não estão no Espírito, envolve aqueles que são noiva e os que não são noiva, envolve as prudentes e as não prudentes. Quero que vocês prestem bem atenção. Judas 1:5. Mas, vamos ler o 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução. Você já sabe o que significa dissolução, né? Dissolver, né? Dilacerar, dissolver, converter em pedaços, vamos dizer assim, a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Prestem bem atenção que esses que se introduzem é para fazer parte da terceira puxada. Nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês verem. Versículo 5. Olha só. Quero vos lembrar, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta em nossa frente, diante dos nossos corações, e o Senhor é interessado a nos abençoar, desde que estejamos no espírito de culto, desde que nós estamos no espírito de atmosfera do Espírito Santo. Então aqui estamos, Pai. Abençoa nosso pequeno grupo, pessoas que têm se esforçado para adorar o Senhor, para servir o Senhor. E aqui estamos, Pai, como a pequena noiva do Senhor Jesus Cristo, da qual ela é ligada a um número de pessoas nesse mundo que também pertence à noiva do Senhor Jesus. Então, Pai, nós cremos que aqui está uma pequena partícula desta noiva que compõe esse corpo inteiro místico, sobrenatural, invisível desta união entre Cristo e a sua noiva. Abençoa nossos irmãos e irmãs, Pai, confirmando a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. As duas fases da terceira puxada. O Brahman Branham, mensageiro para esta era, ele pregou uma mensagem intitulada Almas que estão em prisão agora. Quando ele pregou essa mensagem, ele foi bem objetivo no seu tema, porque ele não disse almas que estariam futuro em prisão. Ele diz almas que estão. A palavra estão vem de estar no presente. Quem está me entendendo? Amém. Ele diz almas que estão. Ele não disse almas que estarão ou almas que estará. Ele disse almas que estão em prisão agora. Agora, o irmão Branham, quando pregou essa mensagem, ele também pregou baseado em outros ministérios que foi antes dele, como por exemplo, Noé teve 3 puxadas, Moisés 3 puxadas. Então ele baseou sua mensagem também ao do Senhor Jesus Cristo, 3 puxadas.
E quando ele pregou essa mensagem, ele mesmo se deu conta do próprio pavor do que significaria se exatamente a terceira puxada estivesse acontecendo naquela hora, no seu tempo. Ele disse que foi inquestionável a primeira puxada, foi inquestionável a segunda e também é inquestionável a terceira. E se ele disse assim: Senhor, se esta é a terceira puxada, de acordo com as coisas que nós estamos vivendo, o tempo e a hora, eu tenho filhos, eu sou pai, tenho 2 meninas, tenho um menino. Eles ainda não têm tempo, não há tempo, eles não sabem ainda o que está acontecendo, se for realmente isso. Então, o irmão Branham, nós sabemos da sua comissão de quando ele foi chamado para o ministério. Muitas pessoas não entendem que o irmão Branham, ele teve no seu ministério 2 acontecimentos para a igreja, conforme ele diz na mensagem a Laodiceia, se eu não me engano, 42. Ele diz assim: o 7º anjo era para fazer 2 coisas. A primeira é restaurar os corações dos filhos de volta aos pais. Esta seria a mensagem restauradora. E a segunda é revelar os mistérios de Deus, que estavam ocultos nessa Bíblia por meio dos reformadores. Quem entendeu diz amém. Agora, quero que os irmãos prestem atenção que quando o irmão Branham estava desenvolvendo o ministério de restauração, ele não estava desenvolvendo o papel da terceira puxada. A terceira puxada, de acordo com a mensagem Qual a atração sobre a montanha e outras mensagens, o profeta diz: terceira puxada é a abertura da palavra. Quem está me entendendo? É a abertura da palavra. O que é a abertura da palavra? O que foi a abertura da palavra? A abertura da palavra foi exatamente o ministério do 7º anjo. Presta bem atenção, quero que os irmãos entendam que o ministério do 7º anjo não começa no rio Ohio. Você diz: espera aí, pastor, mas o anjo apareceu lá no rio Ohio e disse: assim como João Batista foi enviado para percussar minha primeira vinda, tua mensagem percussará minha segunda vinda. Só que se você observar, em 33 o irmão Branham estava pregando os selos, o irmão Branham estava pregando os trovões. Quando os selos foram revelados, ali estava o ministério do 7º anjo. Amém, irmãos? Ministério. Porque nós temos que entender que o irmão Branham diz na mensagem Laodiceia 42, se eu não me engano, quem tiver aí, abra. Ele diz: o 7º anjo é para fazer 2 coisas. Primeiro, restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Isso foi incluído: batismo nas águas em nome de Jesus, semente da serpente, posição da mulher na igreja e outras coisas fundamentais que a igreja fazia em termos doutrinários. Lava pés e tudo mais. A unicidade de Deus e outras coisas. Mas quando ele partiu para a abertura da palavra, aí vem o irmão Branham e diz na mensagem o rapto. Quando o 7º anjo começar a tocar sua trombeta,
não no princípio da sua mensagem. Amém, irmãos? Porque o sétimo anjo toca a trombeta no fim de sua mensagem. Quem está entendendo? Então, o ministério do sétimo anjo foi exatamente os mistérios revelados. Ali foi a abertura da palavra. Quem está me entendendo? Então, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Quando o irmão Branham estava ali no Greens Mill, naquela caverna, para entender o seu chamado, para entender o que na verdade ele era, porque até então ele não sabia exatamente o que na verdade Deus queria com ele, e eu já expliquei isso aqui para vocês, já expliquei aqui para os irmãos. O irmão Branham teve uma vida turbulenta quanto ao seu ministério por não saber com exatidão o que Deus queria com ele e o porquê que sua vida era daquela forma, até que em 11 de maio de 1946 o irmão Branham deixou $17 para a irmã Meda para poder comer, se alimentar, e o irmão Branham foi para a caverna secreta para orar e buscar a Deus e saber por que ele tinha aquela dificuldade de companheirismo e por que os outros ministros e outras igrejas não entendiam. Então, quando o irmão Branham foi para lá, depois de ter orado bastante, Deus então mandou o seu anjo, o anjo do Senhor apareceu ali. Você fala assim, pastor, mas Deus tem anjo? O anjo do Senhor? Então quer dizer que Deus tem anjo? Não. Quando se refere o anjo do Senhor, está falando do próprio Senhor. Então, quando o anjo do Senhor desceu na caverna, então ele explicou para o irmão Branham, das 2 até quase 5 da manhã, sentados dois conversando sobre o seu nascimento peculiar, sobre por que a família dele tanto rejeitara e por que ele tinha uma vida totalmente diferenciada dos outros. Então o anjo lhe disse, olha, seu comportamento, sua vida, sua rejeição, todo esse problema que você acha que é um problema, é Deus tentando te falar, Deus tentando te colocar em posição, mas é porque você nasceu e veio a esse mundo com um dom, amém? Com um dom. Você é enviado por Deus para orar pelos enfermos, orar por reis, monarcas e assim por diante. O irmão Branham começou a questionar com ele, como Moisés começou a questionar com Deus lá no Monte Horebe, lá no monte, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas eu sou pesado de língua, eu sou isso, sou aquilo outro, não tenho boa dicção. O irmão Branham começou a dizer para o anjo, escuta, eu só tenho a 5ª série, como é que eu vou entrar esses homens sábios e tudo mais? Ele disse, olha, não é necessário educação para isso. Não é necessário teologia para isso. Não é necessário conhecimento para isso. Tendo o poder de Deus, está bom. Amém, irmãos? Como será isso? 2 sinais serão dados. 2 sinais te serão dados. Esses sinais vão te acompanhar. 2 sinais te serão dados. E através desses sinais, você vai atrair o povo para si. O primeiro sinal acontecerá que você conhecerá as enfermidades que as pessoas possuem. E você orará. E se você for sincero, bastante sincero na sua oração, nem câncer parará na sua frente. Amém, irmãos? Amém. Mas como é que eu vou saber disso, Senhor? Você, olha, coloca sua mão esquerda no braço direito da pessoa. Você sentirá as vibrações e conhecerá os espíritos de enfermidade que elas possuem. E elas crerão nisso. Porém, se elas não crerem nisso, se isso não for o bastante, lhe será aplicado o segundo sinal. E o segundo sinal será que você conhecerá os próprios segredos profundos guardados dos seus corações. E se eles não crerem na voz do primeiro sinal, eles terão que crer na voz do segundo sinal. Amém, irmãos?
Os irmãos entenderam? Então o irmão Branham passou por aquilo, ele passou, saiu confiantemente. Mas Deus falou com ele, escute, isso aí é para atrair as pessoas. Isso é para atraí-los. Isso é para atraí-los. Aí ele falou, o anjo falou, veja, Jesus, por exemplo, ele teve 2 puxadas no seu ministério. A primeira foi curar os enfermos. A segunda foi profetizar, foi conhecer os segredos dos corações, profetizar, pregar. A terceira, ele mostrou quem ele era, revelou-se quem ele era, mas automaticamente ela se converteu na terceira puxada, pregando para as almas que estavam em prisão. Então observe bem que o irmão Branham, quando ele recebeu essa comissão, ele sabia exatamente que um dia no seu ministério, a partir de 1947, ele sabia que um dia, ele não sabia quando seria, haveria uma mudança no seu ministério. Porque Deus tinha falado, isto é só para captar a atenção deles. É só para atraí-los, porque o coração do assunto será a mensagem. Amém, irmãos? Amém. O coração do assunto será a mensagem. Isto é para atraí-los. E quando eles forem atraídos por esses dons maravilhosos, você terá uma grande multidão. E através dessa multidão, quando a palavra surgir, quando a palavra entrar em ação, os eleitos, que são eleitos, ficarão para a palavra. Amém, irmãos? Então, observe bem que o irmão Branham, ele diz que assim como Moisés teve suas 3 puxadas, assim como Noé teve as suas 3 puxadas, assim como Jesus teve as suas 3 puxadas, não seria diferente que o ministério do último dia também não tivesse a sua terceira puxada. Agora, quero que os irmãos prestem atenção, porque a terceira puxada tem 2 fases. Presta atenção. Quando Jesus partiu para a terceira puxada, ele começou a revelar quem ele era. Quando ele começou a revelar quem ele era, as pessoas ficaram longe. Eles começaram a dizer, bom, até aqui na primeira e segunda puxada estava bom. Até aqui na primeira e segunda puxada estava bom. Curando os enfermos, estava ótimo. Até conhecendo os pensamentos dos corações, estava muito bem. Mas quando ele partiu para a palavra, dizendo, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, eu e o Pai somos um. O que vocês verão quando o Filho do Homem voltar para o céu do lugar de onde veio. Quando ele partiu para a palavra, ele disse, até ali estava bom. Mas agora isso não dá para engolir. Quem está me entendendo, irmãos? Quando ele partiu para isso. Agora, a terceira puxada tem 2 fases. Primeiro, a abertura da palavra. Jesus Cristo, quando começou a se abrir, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus Cristo começou a se abrir para as pessoas, eles rejeitaram. Quem está me entendendo? Amém. Então, observe bem para você ver. Então, quando ele começou a se abrir, as pessoas então rejeitaram e saiu para fora. Os eleitos que eram eleitos, ficaram. Quem está me entendendo? Amém. Presta atenção. O profeta, irmão Branham, diz, a terceira puxada é a abertura da palavra. Na fase presente do meu ministério, o irmão Branham diz, quando eu entrei no meio de vocês, pregando e curando os enfermos, vocês me levantaram e me quiseram nas suas igrejas. Mas quando eu comecei a partir para a palavra, vocês não quiseram mais. Vocês não me quiseram mais. Mas quando eu entrava e saía no meio de vós, curando e fazendo a obra de Deus, vocês me aceitavam em suas igrejas. Mas quando eu parti para a mensagem, vocês não me quiseram mais. Essa é a fase presente do meu ministério. Por isso que ele pregou fase presente do meu ministério. Amém, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? Então, o irmão Branham diz, a terceira puxada é a palavra. É a palavra, a abertura da palavra. Quando a palavra começou a ser aberta, pregando os trovões, pregando os selos, muitas pessoas rejeitaram o irmão Branham. Muitas pessoas começaram a rejeitar, porque uns falaram, mas ele está tratando de ser mesmo ser profeta. Está tratando de ser profeta. E muitos já têm ele como um Deus.
E muitos voltaram para trás. Começaram a voltar para trás. Se a terceira puxada é a abertura da palavra, é a primeira fase, qual é a segunda fase? Pregar para as almas que estão em prisão. Amém, irmãos? Presta bem atenção. Almas em prisão não rejeita a primeira e segunda puxada. Porque mesmo um homem incrédulo não quer rejeitar a cura divina. Mesmo uma pessoa que esteja enferma não quer rejeitar a cura divina. Quem está me entendendo, irmãos? Primeira e segunda puxada não é para almas que estão em prisão. Mas quando Deus parte para a terceira puxada, que é a abertura da palavra, e uma parte recebe e a outra questiona, e a outra começa a questionar, e a outra começa a dizer, bom, eu não creio que o irmão Brana quis dizer isso. Bom, eu não creio que o irmão Brana estava certo nisso. Olha, eu sei que o irmão Brana partiu, mas ele quis dizer isso. Mas eu acho que existe um segredo aí, eu acho que existe um mistério aí, eu acho que existe um negócio aí. E vai cavucando e monta suas interpretações, organiza, aí vem o profeta na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 552. O que foi que seguiu Lutero, depois que ele morreu? Anjos caídos. O que foi que seguiu Wesley, depois que ele morreu? Anjos caídos. Não pode ser diferente na sétima e última era. Quem está me entendendo, irmãos? Não pode ser diferente. Presta atenção. O irmão Brana disse, a primeira puxada de Moisés foi um menino, um moço, pregando para eles. A segunda puxada foi os milagres fazendo para eles. Terceira puxada, a palavra. Os 10 mandamentos. A terceira puxada. Agora presta bem atenção que eu vou dizer para você aqui. Quero que vocês olhem para mim. Quem foi destruído no Egito? Foi Israel ou foi os egípcios? Não foi os egípcios? Mas por que Judas disse, e havendo Deus salvo um povo, a igreja toda, um povo saindo do Egito, destrói depois quem? Aqueles que não? Esses são os que estavam caminhando na mensagem. Quem está me entendendo, irmãos? Destruíram, pois, aqueles que não creram. Vamos ver isso? Olha só o que o irmão Brana disse. Parágrafo 219, almas que estão em prisão agora. Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia diz que depois que ele chamou o povo para fora, bom, Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações. Igreja, não interpreta a igreja como noiva. Existe uma diferença entre povo, igreja e noiva. Israel no Egito é povo. Não saiu ainda? É povo. Saiu? É igreja. Amém, irmãos? Não é noiva ainda não. Porque para ser noiva tem que estar dentro de Canaã. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Veja bem. Israel no Egito é povo. Israel fora do Egito é igreja. Israel em Canaã é noiva. E havendo um Deus visitado os gentios para tirar do meio dele um povo. Presta atenção. A noiva que estava nas eras era povo de Deus. Saindo da denominação é igreja. Entrando na terra do Espírito Santo é noiva. Amém, irmão? Agora quero que vocês prestem atenção. O profeta diz: Israel saindo do Egito é o tipo da igreja saindo das denominações. Ele não disse noiva, ele disse igreja. E igreja quer dizer chamados fora. Agora, presta bem atenção, que quero que os irmãos prestem atenção, que é a igreja que entra em condenação. Que é a igreja que fica para a grande tribulação. É a igreja que recebe juízo. Quero que vocês prestem bem atenção. O mundo ficou para trás. Lá foi destruído o faraó, seus cavaleiros, seus soldados, foi tudo engolido pelo Mar Vermelho. Agora, o que acontece com a igreja? O que acontece com a igreja e seu mensageiro e seu profeta? O que acontece com a igreja debaixo da coluna de fogo, debaixo da nuvem? O que acontece com a igreja comendo maná? O que acontece com a igreja com seu mensageiro? É isso que eu estou tentando mostrar aqui essa noite. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo?
Olha só o que ele disse. Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que depois que ele chamou o povo para fora, os salvou do Egito. Presta bem atenção. A primeira salvação sua já aconteceu. Ele te salvou da denominação. Egito aqui quer dizer mundo, quer dizer denominação. Quem está me entendendo, irmãos? Salvou do Egito. Presta atenção. Do Egito. Agora, ele destruiu os outros, porque eles não seguiram a mensagem. Agora, então, quando a igreja começou a caminhar com o mensageiro, eles começaram a comer maná, comer o maná que Deus enviou, permanecer na presença da coluna de fogo, na presença do mensageiro, debaixo da nuvem, ouvindo a voz de Deus, e viram ser confirmada. E então, por que eles quiseram crer em Coré, Datã e Abirão? Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Presta bem atenção para vocês verem. Presta atenção para vocês verem. Presta atenção. Olha, a igreja está no Egito. Quando ela recebe a mensagem, ela é justificada. E quando ela é justificada, ela precisa de um batismo. Não precisa de um batismo, irmão? Ela foi batizada onde? No Mar Vermelho. Ela aceitou a mensagem e foi justificada, batizando no Mar Vermelho. E agora ela está sendo santificada, caminhando no deserto. Para quê? Para entrar na terra de Canaã. Agora observe bem. Lá no Egito, eles eram um povo, tornou-se igreja. Que maravilha! Agora eu sou uma igreja, chamado para sair. Graças a Deus. Certo, irmãos? Agora eu estou vendo os milagres de Deus. Oh, lá no Egito eu não tinha nuvem, aqui eu tenho. Lá no Egito eu não tinha coluna de fogo, agora eu tenho. Oh, eu não tinha maná, agora eu tenho. Eu não tinha profeta, eu tenho agora. Eu não tinha mensagem, agora eu tenho. Aí Moisés aplicou a mensagem. E quando Moisés aplicou a mensagem, porque Moisés, a primeira mensagem de Moisés, ele levou lá no Egito, mostrando sinais e maravilhas. Mas atraiu quem? Atraiu o faraó? Não. Atraiu quem? Atraiu a igreja. O que a igreja disse? Graças a Deus, Deus enviou um profeta. Amém, irmãos? Amém. Atraiu a igreja. E quando a igreja foi atraída, foi todo mundo para um lugar chamado Gósen. Um lugar. Enquanto que o restante estava recebendo um julgamento. Atraiu o povo para o seu mensageiro. Certo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então observe que quando Moisés saiu do Egito com a igreja, Deus não deu mensagem para a igreja dentro do Egito. Deus deu mensagem para a igreja fora do Egito. Foi no Egito, ele viu os sinais. No deserto, ela recebeu a mensagem. Amém, irmãos? Amém. Ela recebe a mensagem de como deve viver, de como deve andar, de como deve adorar a Deus. Os 10 mandamentos. A mensagem da hora. A mensagem da hora. Mas o que aconteceu? Depois de ter recebido a mensagem, depois que Deus tinha uma voz, depois que Deus tinha uma mensagem, um mensageiro, uma única voz, todo mundo queria ser voz agora. Todo mundo queria ser luz. Todo mundo queria ter uma revelação. Todo mundo agora está sentindo de falar alguma coisa. Eu tenho uma coisa fresca para falar. Quem é? Datã. Eu tenho uma coisa fresca para poder falar. Quem é? Coré. Eu tenho uma coisa fresca para poder falar. Quem é? Abirão. A mensagem de Moisés era tanto para aqueles eleitos, como também era para aqueles que estavam em prisão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque ao não receber a terceira puxada de Moisés, crendo, eles foram condenados, mortos, e a Bíblia diz que a terra os engoliu. A terceira puxada de Moisés
fez com que a terra engolisse eles. A terceira puxada de Moisés fez com que eles morressem. A terceira puxada da mensagem de Moisés fez com que Datã, Abirã e Coré morressem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos compreendem? Agora, quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Veja bem. Eles comeram o maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permanecer na presença do mensageiro, vira a coluna de fogo, viu a voz de Deus, viu ser confirmada, e então por que eles quiseram crer em Coré? Pode haver mais homens santos? Pode haver isso e aquilo? Nós também temos que ser santos. É só Deus que fala com Moisés? Deus também pode inspirar nós. Tem gente assim, querendo imitar o profeta. Quer dizer que só Deus falou com o irmão Branham, só deu revelação para o irmão Branham, não pode dar para nós? Irmão, tem tantos ministérios aí que não estão não estão escondidos atrás da revelação de um profeta. Estão escondidos atrás das suas próprias revelações e atrás das suas próprias interpretações. E quando a pessoa faz isso, ele começa a entrar dentro da terceira puxada do irmão Branham, que é almas que estão em prisão. Você sabe por que o irmão Branham insistiu mais de 190 vezes a não dizer nada fora do que ele disse? Sabe por que o irmão Branham disse mais de 250 vezes a dizer: fale somente o que diz as fitas? Você sabe por que ele fez isso? Você sabe por que ele insistiu tanto nisso? Você sabe por que ele insistiu tanto nisso, irmão? Porque ele sabia que a terceira puxada, além de nos colocar na terra prometida, no rapto, ela também coloca as almas em prisão. E o desejo do irmão Branham é que ninguém entre nesta terra de almas em prisão, mas que entra na terra do Espírito Santo. Amém, irmão? Então, observe bem. Quero que os irmãos observem. O irmão Branham, depois que ele recebeu a comissão na caverna, o irmão Branham disse: eu sou outro agora. Agora eu posso pregar, agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou seguro, porque o anjo esteve comigo. O anjo esteve comigo. Mas aí o irmão Branham chega, a primeira pessoa que ele fala é Billy Paul. Pai, o anjo, filho, o anjo vai estar sempre comigo nas reuniões, ele falou, sempre está do meu lado. Mas pai, sim, meu filho, sabe? Aí, tudo bem. Aí um dia, o irmão Branham dormiu num pequeno hotel de terceira, quarta, quinta classe. Estava dormindo numa sala e o Billy Paul no quarto, se eu não me engano. Aí lá para as 2 da madrugada, o anjo vem, desce, e então o irmão Branham acorda e vê o anjo. O anjo entrega algo para o irmão Branham. Aí o irmão Branham faz um pedido para o anjo: eu gostaria que Billy Paul visse, né? Aí, não, errado. O anjo disse para o irmão Branham. Acorda, Billy Paul. Vai lá e acorda, Billy Paul. Eu quero se mostrar a ele. Eu vou me apresentar a ele. Aí o anjo ficou no quarto onde o irmão Branham estava. O irmão Branham saiu e foi no quarto que estava Billy Paul. Aí o irmão Branham acordando Billy Paul: Billy. Sim, pai, o quê? Esfregando o olho, ainda todo amarrotado, disse: Billy, sabe do anjo que eu disse para você, que sempre está comigo nas reuniões? Sim, pai, o senhor sempre falou nisso. Pois é, ele está aqui no meu quarto e diz que quer te mostrar. Amém, irmãos? Amém. Quer que te mostrar aqui, ele quer te apresentar. Pai, é verdade? Tá aí. Então tá bom. Olha, o negócio é o seguinte: eu vou colocar um travesseiro na sua frente, nos seus olhos, ou vendá-lo, e você vai caminhar. Na hora que eu falar, na hora que eu abaixar, você vire para a direita, ele está no canto. Aí tudo bem, levou. Quando chegou na porta do quarto, você agora vira para a direita. Ele tirou, ele viu o anjo que sempre estava com o irmão Branham nas suas reuniões. E então ele desapareceu. Aí Billy Paul vai e diz o seu testemunho. Desde aquele dia em diante,
meu pai pode falar o que quiser em cima do púlpito, porque eu creio que o anjo está ali. Amém, irmão? Então, observe bem. Aí o irmão Branham estava seguro do seu ministério. Então, Billy Paul, tranquilo. O irmão Branham mais tranquilo ainda. Mas o irmão Branham tinha tanta compaixão das pessoas, tanta compaixão, que muita gente estava saindo das reuniões sem saber levar a cura. E ele começou então a explicar como é que é como deve receber cura, como que ela deve durar, como é que ela perde quando não dura, e começou a ensinar como receber cura divina. E ele foi ensinando. Oral Roberts estava de olho, T.L. estava de olho, outros homens estavam de olho. E então ele começou a ensinar. Olha, gente, é assim, olha, uma doença, um espírito, começa um câncer, por exemplo, torna-se um espírito, depois ele cria isso, aquilo outro, vira um tumor e tal, ensinando como é que a pessoa, tudo. Aí quando ele fez isso, já havia um monte de personificadores personificando aquilo. Já havia um monte de personificadores. Aí Deus deu uma visão para o profeta, ele pescando, jogando a linha, trazendo para fora, jogando a linha, trouxe para fora. Quando ele jogou a linha, trouxe um peixe bem grandão. Quando ele jogou a segunda vez, ele trouxe um peixinho bem pequeno. Quando ele jogou a terceira vez, embolou tudo. Aí Deus falou assim: vê você o que você fez? Eu disse para você não ensinar. Eu disse para você não ensinar como receber isso. Era por fé. E você ensinou. Você ensinou todas essas coisas. Você fez uma bagunça. Olha um monte de imitador que está atrás de você aí, ó. Oral Roberts, T.L. Osborne, um monte de gente está imitando você já. O pentecostalismo já está todo imitando você. Porém, não será assim na minha terceira puxada. Amém, irmãos? Amém. Não haverá imitadores. Não haverá quem imite. Não haverá quem possa imitar essa terceira puxada. Não haverá ninguém que possa fazer isso. Porque essa terceira puxada, você não pode ensinar elas. Terá que ser por revelação. Amém? Então você observa bem que quando o irmão Branham estava ensinando, estava trazendo para nós a mensagem, vocês observam que o profeta irmão Branham, ele diz no parágrafo 305, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, 305, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, 305, ele diz o seguinte, note, a primeira puxada e segunda puxada foi de uma para a outra. Veja bem, uma para a outra. Eu predisse, lembre-se, quando eu primeiro comecei sobre a primeira, eu disse, virá um tempo em que ele até mesmo conhecerá o segredo do coração. Da primeira puxada até a segunda, parece que durou 5 a 7 anos, eu não sei. 5 a 7 anos. A primeira puxada para a segunda. Presta atenção. Você se lembra quantos? Ora, todos vocês se lembram disso, em minhas reuniões por aí. E uma noite eu simplesmente entrei em Regina, ali em cima, e andei na plataforma, e o irmão Baster, ali milhares de pessoas, e um homem subiu na plataforma. O irmão Branham estala o dedo. E ali aconteceu de eu mesmo conhecer o próprio segredo do coração dele. E começou por ali. Os irmãos entenderam? Ali foi quando a segunda puxada estava acontecendo, em que os próprios segredos íntimos, escondidos do profundo coração, Deus estava trazendo para fora. Os irmãos entenderam, irmãos? No parágrafo 326, o profeta irmão Branham diz o seguinte, eles não sabiam que quando a mensagem estava seguindo adiante, eles não puderam ver isto, que o fogo e a ira do juízo com Deus, com labareda de fogo e enxofre, estava ardendo nos céus. Eles não puderam ver isso, os mensageiros puderam. Ló também sabia disso, ele sabia que estava lá. Agora, observe bem para você ver. Noé teve 3 puxadas. Quero que os irmãos prestem atenção nisso aqui, que ele diz. Noé teve 3 puxadas. Aí ele fala aqui, no parágrafo 286, 286, quero que vocês observem. Veja.
Noé teve 3 puxadas. A sua terceira puxada foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Quero que os irmãos prestem atenção, que é aí onde muitas pessoas estão enganadas. É aí onde muitos ministérios entram em conflito, entram em desacordo. Quando se fala da porta fechada. Quando se menciona essa palavra, porta fechou, a porta se fechou. É aí que muitas pessoas se enganam. Quero que vocês prestem bem atenção no que vai ser falado daqui para frente. Noé teve 3 puxadas e a sua terceira puxada foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha, está certo? Nos dias de Sodoma, olha só, a primeira puxada foi o justo Ló. E a Bíblia diz, os pecados de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. O modo que as mulheres atuavam e faziam, só que Ló não faz parte da noiva. A alma do justo Ló estava sendo afligida pelos pecados que estavam acontecendo na cidade. Isto é a alma dos não chamados eleitos. É as pessoas aí fora que não faz parte da noiva, porque aquele que representa a noiva estava lá fora, chamado Abraão. Amém, irmãos? Presta atenção. A alma de Abraão não estava afligida com pecado, não, porque Abraão estava debaixo de uma promessa e estava fora de Sodoma. Fora de Sodoma. Os irmãos estão entendendo? Agora, aqueles que se dizem noiva, conheceu a palavra, a revelação, e anda ainda ouvindo coisas do mundo, vendo coisas do mundo, usando coisas do mundo, falando como o mundo fala, indo a lugares que o mundo fala, sua alma deve estar bem afligida, meu irmão. A sua alma deve estar bem afligida. Mas um crente da noiva, como Abraão, que está fora de Laodiceia, que está fora das coisas do mundo, a alma dele é descansada. Amém, irmão? É aí onde muitos vão entrar na grande tribulação. Pastor, crente da mensagem vai entrar na grande tribulação? Vai entrar com mensagem na grande tribulação na mão. Vai entrar com a coleção de 700, de 800, 900 mensagens na mão. Crentes da mensagem. Por quê, pastor? Porque o profeta disse que a segunda fase da terceira puxada é a primeira puxada até quando a noiva sobe. A segunda fase da terceira puxada é os tabernáculos, as igrejas continuarão com as portas abertas, pregando enquanto a noiva já foi. Amém. Ele diz, haverá cultos ainda, portas ainda estarão abertas, e gente subindo no púlpito dizendo, Elias pregando a mensagem, pregando a segunda vinda, pregando que ele vem nos ares, vão ainda falar do arrebatamento, do rapto. Pessoas, tabernáculos estarão ainda abertos, ensinando o arrebatamento, ensinando a mensagem. E o profeta disse, quando o rapto suceder, tudo continuará normal. Quem está me entendendo, irmãos? Quando o rapto suceder, tudo continuará normal. As pessoas ainda vão dizer, querida, tem culto hoje, vamos? Vamos. Querida, tem culto hoje, nós vamos? Vamos. O tabernáculo vai estar aberto? Vai estar aberto. Sim. Vai ter Santa Ceia? Vai ter Santa Ceia. Sim, eu tenho que levar meu dízimo para a igreja. Sim, vai ter que levar. Quando o rapto suceder, tudo seguirá normal. Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quero que vocês prestem atenção, que na hora que Ló estava em Sodoma, recebendo os 2 mensageiros, ao mesmo tempo, havia um mensageiro especial com Abraão. Havia um mensageiro especial, e aquele mensageiro era Deus. Deus em carne humana. Quem está me entendendo, irmãos?
Agora vocês observam o que Deus estava fazendo ali com Abraão. Hein? O que Deus estava fazendo ali com Abraão? O que Deus foi fazer? Só comer? Deus só foi fazer um lanchinho? Deus só foi beber um pouquinho de leite? Só foi comer uma vitela bem assada? Ou um bolo bem preparado de Sara? Será que essa recepção dada a Deus, será que era só isso que ele queria? Primeiro lugar, Deus desceu ali para confirmar a promessa que ele tinha feito a Abraão. Deus não desceu aqui para poder ser apenas para dar, eu tenho que comprar a melhor roupa para a ceia, eu tenho que comprar a melhor roupa para minha filha, para o pregador que vem, eu tenho que comprar o melhor sapato para o culto que vai vir do pastor de fora. Deus quer esse tipo de recepção? Em primeiro lugar, Deus desceu ali para confirmar a fé de Abraão. Amém, irmãos? Segundo lugar, Deus desceu ali para reforçar a fé de Abraão. Você fala assim, por que, pastor? A fé de Abraão estava fraca? Não, era de Sara. E o profeta disse que não foi Sara que trouxe Isaac. Porque Sara, com um pouquinho de dúvida, trouxe Isaac. Com muita incredulidade, trouxe Ismael. Com um pouquinho de dúvida, trouxe Isaac. Abraão tinha que ter o terceiro filho sem nenhuma dúvida. Amém, irmãos? Que era Jesus Cristo. O terceiro filho de Abraão. Quem está me entendendo, irmãos? O profeta disse que não foi Sara que trouxe Isaac. Mas peraí, quem dá a luz é a mulher, sim. Mas foi a fé de Abraão que trouxe Isaac. Amém, irmãos? Amém. Porque Sara duvidou. Sara disse, como? Deu risadinha. Como eu posso ter prazer com meu amo, com meu senhor, com meu marido outra vez? Não tem. Deus desceu para confirmar a promessa, Deus desceu para fortalecer a fé de Abraão e Deus desceu mais ainda para poder revelar o segredo. Quem está me entendendo? Primeira etapa, confirmar a promessa. Aqui está a promessa que eu disse. Amém, irmãos? Segunda etapa, fortalecer a promessa, fortalecer a fé. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Qual é a terceira? Ele sai fora da presença de Abraão. Sai fora da presença de Abraão e começa a caminhar. E então Deus diz o seguinte: algo está prestes a acontecer com o mundo gentílico. Algo está prestes a acontecer com Sodoma e Gomorra. Porventura, sendo Abraão herdeiro de tudo, posso eu esconder algum mistério, algum segredo a Abraão, vindo ele a ser herdeiro de tudo? Não, tenho que revelá-lo. Amém, irmãos? E ele revelou tudo para Abraão. Ele revelou tudo. Deus não deixou Abraão. Olha, quando Deus ia deixar Abraão, ainda faltava segredo para ser revelado. Deus não deixou e não ocultou nenhum segredo a Abraão, tipo da noiva. E nós, irmãos, sendo noiva, Deus não falta nenhum segredo. Amém, irmãos? 279, o desvelar de Deus, está tudo revelado ali dentro dos 7 selos. Amém? Amém? Aleluia. Agora quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, 275 almas que estão em prisão, ele foi admirável, esse jovem profeta da Galileia. Ele faz o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso, ele realmente ressuscitou os mortos. Porém, um dia, ele começou a dizer: raça de víboras, limpais o exterior do prato, vós apresentai-vos ser santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Quando essa profecia saiu condenando aquela organização, então aquilo mudou. Mombano saindo curando os enfermos, aquilo foi tudo bom. Mas quando ele disse para a mulher parar de cortar o cabelo, começou a chamar as mulheres na expressão cadela, cachorra,
como por exemplo na mensagem, a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda, o irmão Branham foi recebido um monte de telegrama. O senhor chamou nossas mulheres de cadela, cachorra? Quem tem essa mensagem em casa? A intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda? Leia lá para você ver. Aí ele atacou a organização, o povo, opa, que isso? Aí, condenando aquela organização. E então mudou. Eles se voltaram contra ele. Isso mesmo. Finalmente, ao rejeitá-lo, eles crucificaram. Porém, você não pode matar o ministério. Pode matar o mensageiro. O ministério continua. Amém, irmãos? Amém. Você pode matar o ministro, mas o ministério continua. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Ele continuou vivendo. E note, quando vem a terceira puxada no seu ministério, a primeira foi curar os enfermos, a segunda foi repreender as organizações e profetizar. Duas coisas, repreender e profetizar. O que eles haviam feito, e o que eles eram, e o que estava vindo, o que é, o que era, o que virá, o que foi, o que é, que virá. Isso é o que ele fez, está correto? Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam ser mais salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aquelas almas, presta atenção, eles estavam ali embaixo, onde aquelas almas, aqueles grandes olhos pintados e tudo, pregou para as almas no inferno que não aceitaram a misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Vejam bem, o irmão Branham disse, não no julgamento, no dia do arrebatamento. O irmão Branham disse, no dia do arrebatamento haverá grandes desapontamentos. Ele disse, pessoas que pensavam estar certas e estavam erradas. Pessoas que doutrinariamente estavam certas e estavam erradas. O irmão Branham diz, haverá muitos desapontamentos no dia do arrebatamento. Haverá muitas surpresas no arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Amém. E esses que vão ficar para trás terá que reconhecer. Amém, irmãos? Terá que reconhecer. Terá que reconhecer. Porém, na noiva especial, eles não cabem mais. Quando o resto ficar para trás, aquela chamada virgem inércia, ficar sabendo que tem dois profetas lá na Israel, ficando para trás, diz, puxa vida, fiquei para trás. E eu era da mensagem, eu era pregador, eu era ministro, eu era isso tudo, eu tinha uma grande igreja e tudo mais, mas a minha inconsistência, mas a minha falta de temor, de ter interpretado, de não ter ficado com o que o profeta fez, falou, e aqui estão essa igreja também, que também ficou, porque eu representei elas davam amém no que eu pregava, davam amém no que eu dizia, concordava com o que eu ensinei, aqui estão elas também. Quem sabe tem salvação para nós, tem dois profetas. Ele não vai atingir você não, só vai atingir o 144. Não vai, não adianta pessoas que vão ficar para trás, fora do rapto, vão tentar ir lá, tentar ganhar carona com os dois mensageiros que vai pregar para Israel, Moisés e Elias. Não tem mais jeito, são almas que estão em prisão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Presta atenção para vocês verem. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O que foi que uma congregação inteira de 250 pessoas, a congregação de Coré, por que ela afundou no chão? Hein? Por que ela afundou todo no chão? Por que a congregação de Coré, 250 pessoas, afundou direto? Porque a Bíblia diz que eles entraram na contradição de Coré, Judas.
Livro de Judas. Uns foi para o caminho de Caim, outros pelo prêmio de Balaão e outros entraram na contradição. Sabe o que significa contradição? Contradizer o que na verdade é. E nós não podemos fazer com que essa mensagem contradiga. Amém, irmão? Nós não podemos fazer com que essa mensagem diga o que nós queremos que ela diga. Nós não podemos fazer com que essa mensagem fale o que nós queremos que ela fale. Ela fala o que Deus quer que fala. Amém, irmão? Contradição. E a igreja estava crendo no profeta Moisés, estava crendo na coluna de fogo, estava crendo na nuvem, estava crendo no maná. Mas pereceram por quê? Porque foi ouvir um contradizente, foi ouvir um contraditor, um contradizente coré. Aí você pensa que esse mal saiu da igreja? Você pensa que esse mal saiu da igreja? Saiu não. Quando a igreja estava a um passo de entrar em Canaã, Moisés disse: vamos ficar todo mundo aqui esperando no acampamento, vamos assentar todo mundo, vamos descansar, é um tempo de descanso, vamos descansar e eu vou pegar uma pessoa representante de cada tribo e vou mandá-la para ficar espiando a terra por 40 dias e eles vão trazer para nós a novidade. Cada igreja representando seu pastor, cada pastor representando sua igreja. Quem não me entendendo, irmão? Cada pastor representando sua igreja. Você sabia que o meu pastor está em Canaã? Está lá representando eu, está lá andando lá. 40 dias está aqui. Aí o outro chega lá: o meu pastor também está me representando, está lá em Canaã. É mesmo? E o outro diz: meu pastor também está lá representando eu. Está lá, está vindo, vai ficar 40 dias lá. O outro dizia: o meu pastor também está me representando. Quem está me entendendo, irmão? Aí no final dos 40 dias, que quer dizer julgamento, 40 dias, eles chegaram no arraial. Os 10 pregadores, os 10 pastores, os 10 espias disseram: escutem, olha, a nossa primeira mensagem é esta. A nossa primeira pregação é esta. Tudo que Moisés falou na mensagem é verdade. É mesmo? Oh, glória a Deus. Tem uma coisa: ele não pregou tudo. Ele chega e diz para os seus representados: olha, tudo que Moisés disse é a verdade, porém ele não pregou tudo. Como assim não pregou tudo? Ele não pregou tudo, não. Como assim não pregou tudo? Não, tem mais coisa para revelar. Tem mais mistério para revelar. Tem coisa que o profeta não disse que o ministério agora que está dando. Tem coisa que o profeta não pregou que agora é o ministério que está revelando. Tem coisa que o profeta deixou nas entrelinhas que nós agora que tem que mandar ver. Oh, 10 espias! Oh, 10 espias! Olha, tudo que Moisés pregou é verdade. Só que ele não pregou tudo, não. Como assim não pregou tudo? Olha, ele pregou que a terra era boa, tá certo. Ele pregou que a terra mana leite, tá certo. Mas ele não pregou que tinha gigante, não. Ele não pregou que tinha homem de 3 metros de altura, não. Ele não pregou que eles são fortemente armados, não. Ele não pregou que eles podem pegar nós e espremer como um cacho de uva, espreme aí. Ele não pregou toda a revelação para nós, não. Aí Caleb, mas Josué, que estava no mesmo espírito do profeta, na mesma atitude do profeta, no mesmo espírito da mensagem, começou a acalmar o povo. Gente, pare com esse burburinho, para com essas coisas, eles estão interpretando mal, eles estão interpretando mal a palavra, eles estão interpretando mal a mensagem. Olha, tudo que Moisés disse é a verdade, tem que ser assim, amém, irmãos? Oh, irmãos, Deus ficou irado com aquilo. E então, irmão, a igreja da mensagem só foi até Cades Barneia. Tem muita igreja da mensagem que só foi até Cades Barneia, irmão. Estava indo muito bem sem interpretar, estava indo muito bem sem ideias novas, estava indo muito bem sem interpretação, estava muito bem sem essas coisas. Mas quando chegou em Cades Barneia,
Josué e Caleb disse: olha, não tem nada que tirar e não tem nada que acrescentar. Tudo que Moisés disse é verdade, nós vamos possuir porque Deus disse. Amém. Irmão, ninguém entrou, irmão. Ninguém entrou. Você sabe quem foi que fez aquilo? Eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam. De Israel até Cades Barnea são quanto tempo? Se for de carro era 62 quilômetros. A pé 3 dias. De carro 1h30. 1 hora, diz o irmão Brana. Por que ficaram 40 quilômetros? Você sabe quem foi que morreu em Cades Barnea? Os pregadores mais velhos da mensagem. Os pastores mais velhos da mensagem, morreu tudo. Quem está entendendo? Os pastores mais velhos da mensagem morreu, salvo 2, Josué e Caleb, que saiu do Egito. Mas os que saíram do Egito, 40 anos de mensagem, os pastores velhos morreu tudo. Os pastores mais velhos morreram. Começaram a colocar suas interpretações. E Josué, não, gente, nós não podemos mudar, não. É tanto que o espírito de Josué estava igual ao espírito de Moisés, que Deus falou com Josué: assim como eu fui com Moisés, serei com você também, Josué. Amém? Agora eu pego o livro de Josué e vê se ele acrescenta alguma coisa que Moisés prega. Vê? Leia o livro de Josué, se ele acrescenta alguma coisa que Moisés prega. Nenhum lugar. Os irmãos entenderam, irmãos? Oh, meu Deus! Será que as pessoas não entendem? Será que as pessoas são cegas? Será que as pessoas estão correndo atrás do ouro, mas ouro de tolos? Quer ver? Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Olha só o que é a terceira puxada, para vocês verem. Pega, por favor, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Observe que nós lemos que Jesus Cristo morreu e depois da sua morte ele foi e pregou as almas que estavam em prisão. Pessoas que jamais poderiam ser salvas, que esperaram nos dias da longanimidade de Noé. O irmão Branham disse: Noé pregou 120 anos. Quando ele entrou na arca, a porta foi fechada. 7 dias ficou sem chover. Nesses 7 dias ninguém entra e ninguém sai. Quem está dentro da igreja não sai. Quem está fora da igreja não entra. Nesses 7 dias ninguém entra e ninguém sai. Presta atenção para você ver. Quero que vocês prestem atenção que na hora que Jesus Cristo morre fisicamente, há um silêncio. Mas Jesus Cristo está desbravando no inferno. Quando Noé entra, há um silêncio. Há um silêncio. 7 dias. 7 dias. Presta atenção para você ver. Ninguém ouvia o que estava acontecendo lá dentro e ninguém lá dentro ouvia o que acontecia aqui fora, porque estava betumada a arca, bem betumada. Os irmãos entenderam, irmãos? Presta atenção nisso aqui. Agora, olha bem para vocês verem o que diz Pedro em 2ª carta de Pedro, capítulo 2. Olha só. E também houve é passado. Entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá, futuro. Também falsos doutores, que introduzirão, olha só isso aqui, irmão. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Como é que é essa repentina perdição, irmão? Como é que é essa repentina perdição? O irmão Branham disse: se você interpreta a palavra e se organiza, ali mesmo você morre. Quem está entendendo? Se você interpreta, organiza, ali mesmo, repentina, ali mesmo você morre. Não precisa entrar no julgamento, não precisa entrar na grande tribulação, ali mesmo morre. Diz o profeta: se Deus vem dirigindo uma igreja livre, através dela pelo Espírito Santo, sendo o Espírito Santo seu líder,
o líder guiando a igreja. Mas se alguma mente humana, mente intelectual entra e interpreta a palavra e se organiza, ali mesmo, diz o irmão Brana, ali mesmo morre. Os irmãos estão entendendo? Aquele pastor que desceu do púlpito, que o irmão Brana tirou, ele tinha que agradecer o profeta. Obrigado, irmão Brana, por me deixar sair do púlpito, porque se não eu continuasse, eu morreria. Mas o Senhor me livrou, amém, irmão? Olha agora o versículo 2. Presta atenção, se não concorda exatamente em Judas 5, 4. E muitos, é pouco, é muito. E muitos seguirão as suas dissolução, irmão, é dissolver, desintegrar. Muitos vão seguir as suas dissoluções, desintegrarão, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho do centro, da verdade. O centro. Quem está entendendo, irmãos? Vê? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Oh, nosso companheirismo aqui tem tantos. Oh, nosso companheirismo aqui tem 250 pastores, 300. Nossa igreja é a melhor. Nós temos o pastor fulano, beltrano. Oh, irmão, pelo amor de Deus, o povo já chegou num ponto dessa mensagem de virar denominação. Já teve gente para chegar na minha... Já teve gente, não ligou, não falou na minha cara, mas no telefone, é a mesma coisa, né? Se você não participar do nosso grupo, você está perdido. Falei, pelo amor de Deus, aonde chegou? Olha onde chegou. Aí cumpriu 65 o sinal, cumpriu 89 a era de Éfeso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ei, meu Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Vê? Vejam bem. A terceira puxada. Aí está. Então, irmão, deixa eu dizer para vocês que vamos fazer isso. Não vamos tratar de interpretar nada. Não vamos tratar de organizar, interpretar nada. Porque no dia que nós interpretar algo da mensagem, nós organizamos. Aí você fala assim, mas nós não somos batistas, nós não somos metodistas. Não importa, irmão. Tem gente que pensa que para ser uma organização tem que ser batista, metodista, assembleia. O povo não entende. Não vamos interpretar nada e ao interpretar tornarmos almas que estão em prisão. Porque a terceira puxada faz isso. Vamos ficar do jeito que a mensagem é. Amém, irmãos? Do jeito que ela é. Não vamos tratar de ser pássaro raro, não vamos tratar de nada. Vamos deixar do jeito que ela é. Eu me deparei com um parágrafo que eu não entendo direito. Mas eu vou interpretar. E o diabo dá me ajuda. Não. Mamãe disse, se você depara com algo meio estranho que não você entende, deixa ali que a seu tempo Deus pode te revelar. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado. Ó Deus, perdoa nossos pecados, nossas faltas cometidas, Pai. Que nada possa vir para tentar interpretar a Tua palavra, mas aceitá-la do jeito que ela é, Pai. Ó Deus, se nós encontrarmos ou depararmos com algo meio difícil de entender, deixaremos quieto, como diz o profeta. Deus, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um, Pai, e que esta palavra possa ser de uma grande ajuda para nossas vidas, nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir, domingo. Amém e amém. Deus abençoe.